Vamos ver que deixa o Pai Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir Provérbios 4:7. Estava lendo minhas anotações aqui e eu acho que eu esqueci uma parte. Eu estou perdida. É tudo certo. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Eu queria falar um pouco com os irmãos, adivinha o tema, não, brincadeira, é sobre sabedoria mesmo. E eu queria ser curta, breve e acredito que direta também, falar um pouco sobre isso. Eu andei estudando sobre sabedoria e quando eu comecei a estudar eu nem sei se eu tenho culhão de falar sobre sabedoria, né? Mas como eu sou ousada, eu vou arriscar. Então, conversei muito com o Senhor Jesus sobre o que eu poderia falar sobre isso essa noite e como que eu queria abordar o assunto de uma forma simples também. E eu acho que a sabedoria é algo que todo mundo deseja, mas poucos entendem o que ela é. Principalmente a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. E quando a gente fala também sobre esse assunto, talvez muitos de nós venha ao nosso momento atual, nossa geração atual, que é uma geração completamente regada de informações, assim. A todo momento, nossa, tô com falta de ar. A todo momento a gente está regado de informações. A gente consegue obter nossas respostas, provas ou informações médicas, a gente consegue estar na internet, a gente absorve muita televisão. E se a gente for falar num contexto mundial, geral, a gente pode falar que o mundo, assim, não sei, um lugar muito pobres, afastados, mas que todo mundo tem acesso à informação. E a gente é de um jeito tão geral mesmo que a gente pode falar da Manu. A Manu, ela tem acesso à informação, porque quando a gente coloca a Manu na frente de uma TV, por exemplo, ela está recebendo informação também. E esse conhecimento é o que todos têm acesso. Talvez a gente tenha a geração em relação a graduações mais complexas, pessoas bem preparadas assim, no quesito de nós temos mais curas hoje em dia. Enfim, a ciência nunca teve tão avançada, mas é um conhecimento que ele é incomparável à sabedoria de Deus. E ela vem do alto e apenas de Deus, assim. É uma sabedoria que ela transforma, que ela muda caminhos, que ela faz histórias, que ela dá direcionamento. Por isso que eu falei sobre a diferença que a gente recebe na escola, dentro de algum, sei lá, de algum curso que você está fazendo, de alguma graduação. E são coisas meio incomparáveis, assim, apesar de ambas podem ser ditas como sabedoria. Eu até considero que o que a gente aprende por aí é mais uma relação de conhecimento e inteligência. E nem para conhecimento e inteligência eu tenho muito culhão de falar também, gente. Mas, e por que a gente precisa de sabedoria, assim? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que já entender que a sabedoria pode nos ajudar a enfrentar situações, momentos difíceis, a lidar com pessoas, a fazer, sei lá, escolhas dentro de nossas vidas. E são coisas também que a inteligência não resolve, porque eu saber fazer 2 mais 2 não vai me ajudar também a resolver algumas coisas do meu dia a dia, assim. Enfim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela fala claramente que o que a gente precisa em relação à sabedoria não está dentro do Google. Não sei se vocês conhecem o ChatGPT.
é um grandíssimo aliado meu. Nossa, eu converso com ele, peço conselhos. Olha, e aí é muito diferente do meu relacionamento com Deus, por exemplo. Porque o chat GPT ali, eu sento, converso com ele, ele me dá umas respostas muito claras, rápidas. E eu acho que a sabedoria de Deus é constante com o quanto nós envolvemos com ele, o quanto nós buscamos. O chat GPT eu não preciso buscar, ele é bem ao meu favor, eu tenho até um apelido para ele. E a gente tem um relacionamento completamente diferente. E para ter sabedoria a gente precisa de ter relacionamento também. Um dos princípios sobre isso é porque as soluções humanas, a sabedoria humana, ela nos dá soluções muito rápidas. A gente tende a esse imediato, porque o ser humano ele precisa de tempo, a gente está sempre correndo, principalmente paulista, e a gente está gripado, a gente toma resfenol, a gente precisa fazer uma conta, a gente joga na calculadora. Então, a gente precisa de soluções agora. E a direção de Deus, ela nos dá uma direção contínua, que é uma direção para sempre. A sabedoria de Deus, ela nos dá literalmente um caminho, uma direção eterna. E eu queria falar um pouco de Salomão. Deus apareceu para ele e disse: pede o que quiseres e eu te darei. Então, olha o poder disso. Deus, naquele momento, olhou para Salomão e falou: você pode me pedir o que você quiser. E eu não sei o que vocês pediriam, mas talvez eu, Raíssa, não sei se eu pediria sabedoria. Mas ele pediu. E ele podia, naquele momento, ter pedido riquezas, pedido poder, pedido fama, ou vitória, enfim, que eram grandes coisas de status na época. E ele pediu sabedoria. E ele pediu sabedoria justamente para ele poder governar com justiça, com inteligência, com poder realmente. E a partir do momento que ele pediu sabedoria para o Senhor Jesus, o Senhor não só gerou sabedoria na vida dele, mas o Senhor Jesus ele complementou com tudo que é necessário. E não só fazendo Salomão como o rei mais sábio, mas como o mais rico. Enfim, ele é dono de grandíssimas decisões, fazendo Salomão ter um importante papel. E acho que Deus os honra com sabedoria, gerando justamente nossa vida para a gente estar de forma reta, justa, segundo a sua palavra. E isso é o que ensina a sabedoria do alto, porque quando a gente pede sabedoria, ele realmente nos complementa com muito mais coisa. Bom, voltando a falar sobre Salomão, como eu tinha citado, a sabedoria que ele pediu ao Senhor, logicamente, foi o que ele pediu para governar o reino. Mas quando eu falo sobre a complexidade, é que dentro do exemplo bíblico também a gente vê que Salomão teve famas, riquezas, vitórias e tudo que ele precisava para complementar o reinado. E o quanto nós estamos orando por sabedoria, para a gente poder não só ter nossa sabedoria, mas a gente saber agir nas outras situações da vida e como que a gente precisa estar aos pés do Senhor Jesus, estando com Ele em todos esses momentos, pedindo sabedoria mais e mais, né? Eu queria ler 1 Coríntios 1:25. Eu queria ler só a parte A do versículo, que é: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E por que 1 Coríntios fala isso? A sabedoria humana, ela busca vantagens, assim.
ela busca glória pessoal, ela busca lógica, total controle. E a gente sabe disso porque hoje em dia, até dentro do mercado de trabalho, geralmente quem se dá bem não é necessariamente as pessoas mais formadas. Quem se dá bem é o esperto. A gente precisa, o ser humano não tem essa necessidade de ter o controle. Eu mesma sou extremamente controladora. Mas a sabedoria de Deus, ela nos leva a servir. Ela é uma sabedoria humilde, ela nos leva a esperar, a confiar. E a sabedoria de Deus, ela é totalmente contra-intuitiva. Ela é justamente o que nos faz questionar. É quando a gente olha para nós mesmos sobre os nossos comportamentos e entende que a gente não tem nada que seja assim tão glorioso. E muitas das vezes o mundo diz, a gente tem que se vingar. E Deus fala, ame os seus inimigos. Então o mundo diz, acumule. E Deus fala, distribua. E quão difícil é distribuir, né? Distribuir qualquer coisa que a gente tenha. Conhecimento, alegria, riquezas. E por isso eu disse, a sabedoria do céu é contra-intuitiva. Ela confronta tudo aquilo que está dentro do nosso orgulho, dentro do que a gente acredita que está certo. Então, toda vez que vocês acreditarem que vocês estão muito certo, desconfia, porque às vezes está errado. Então, por isso que ele fala, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, porque é muito complicado a gente, como seres humanos imperfeitos, decidirmos alguma coisa. É muito difícil a gente se colocar como corretos, assim, por mais que a gente estude e olhe para a nossa vida e fale, será mesmo? E é por isso que eu disse que quando eu decidi que eu ia falar sobre sabedoria, até isso foi difícil, porque eu vou subir aqui para falar sobre sabedoria e nem sei se essa também é a minha melhor decisão em relação à minha vida. E eu queria falar também um pouco sobre como reconhecer a sabedoria que vem do alto. Eu queria falar com vocês em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E eu queria falar um pouco sobre cada um dos tópicos que ele cita. E primeiro a gente vai falar sobre uma sabedoria pura. E o que é uma sabedoria pura? É uma sabedoria sem más intenções, assim. É limpa de orgulho, de segundas intenções, de olhar diferenciado. E é por isso que a sabedoria que vem do alto é tão incompreensível. Porque quantas vezes também a gente já não falou alguma coisa para uma pessoa pensando em se auto-beneficiar? E é uma sabedoria muito branda nesse sentido. Ela é pacífica também, ela promove a paz e não o caos. Eu queria ler um versículo aqui. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como que tá aqui? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E eu acho que quando a gente fala sobre uma sabedoria pacífica, a gente lembra que nem toda guerra vale a nossa fúria, assim. Acho que, aliás, nem toda batalha vale a guerra. Quantas vezes já teve aqueles momentos que a gente ficou tão estressado e no final das contas seria muito melhor se a gente tivesse ficado em silêncio, que é muito mais fácil. Hoje em dia, eu acredito que eu tenho levado muito isso para minha vida, que eu até falo que eu sou um pouco preguiçosa às vezes, mas eu falo, desistir dessa guerra aí. Porque às vezes eu entro em embate com pessoas ou pessoas que têm diferenças em relação às minhas opiniões e a gente sabe que é muito difícil convencer o outro do que a gente acredita, principalmente quando a pessoa já é uma pessoa formada.
o quanto é difícil a gente questionar as nossas opiniões e convencer o outro de que a opinião dele está errada, sendo que nós dois somos seres humanos formados, também estudados. Então, acho que existem várias discussões que são armadas para nos tirar a paz mesmo. E a gente precisa compreender que nem sempre o mais rápido da gente é falar, principalmente quando a gente não tem total domínio do assunto. Mas a gente também, mesmo que a gente tenha, às vezes o ideal é ficar quieto. Acho que a maturidade espiritual, muitas das vezes ela escolhe a paz. Porque acho que o que fala mais alto mesmo é o ego nesses momentos. Mas por isso que eu falo, né? Próximo. Ela é amável, ela trata os outros com respeito, mesmo quando discorda. Acho que quantas vezes nós já ferimos também as pessoas que estão ao nosso redor por conta de falta de sabedoria nas nossas palavras. Quantas vezes a gente já proferiu algumas respostas incorretas, decisões impulsivas. Acho que a sabedoria que Deus nos fala, ela ensina o nosso momento de falar e o nosso momento de calar também. E principalmente a maturidade para a gente perdoar. Confesso que essa eu ainda estou buscando, mas para pedir perdão, para ouvir, e até para ouvir um perdão também, porque nem sempre a gente está preparado. Acho que para julgar menos e manter melhor nossos relacionamentos, né? A sabedoria de Deus é compreensiva. Ela sabe ouvir e pondera antes de julgar. Tanto que ela não fala que ela não é sem julgamento nenhum, né? Porque a gente sabe que Deus é justo. Mas ela sabe ouvir antes de julgar, porque muitas das vezes a gente entende uma situação de um lado de fora, onde a gente não sabe o que está acontecendo por dentro. É muito complicado a gente poder observar toda uma situação, falar nosso ponto de vista, sem a gente estar dentro daquela pele, sem estar dentro daquela circunstância. E ela é cheia de misericórdia também. Ela entende a dor do outro e ela tem empatia. E entender a dor do outro também é a mesma coisa. Acho que é muito difícil eu me colocar no lugar de alguém onde eu não estou vivendo aquela vida, onde eu não estou dentro daquele trabalho, não estou dentro daquele curso, daquela situação, onde eu não estou naquele corpo, onde eu não tenho aquele cabelo. Então, quando eu falo que é muito fácil para o outro, o quanto seria fácil para mim também estar nessa situação, né? Porque eu sentadinha na cadeira, tranquila, é muito fácil observar e falar com toda a sabedoria, encher o meu peito e dizer que, mas essa situação aí, né? E ela é cheia de bons frutos também. Eu queria ler agora Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E quando nós temos sabedoria, igual Salomão, como o Senhor proveu tudo aquilo, a gente dá frutos, que são basicamente amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E quem dera se a gente realmente fôssemos pessoas com todos esses frutos e com todas essas qualidades boas, a gente seria todo mundo lindo, né? Regados de plantações, nossa, glitter, enfim. Eu não vou falar sobre nenhum fruto específico, mas eu queria realmente só dizer que se a gente quer chegar um pouco mais perto de ser uma pessoa com todos esses frutos, a gente teria que pedir mais sabedoria do Senhor Jesus Cristo. A sabedoria também ela é imparcial e ela não favorece em favor de ninguém, independente da sua cor, raça, peso, cor de cabelo.
nenhuma dessas qualidades do seu corpo é favorecida ao Senhor Jesus Cristo. E por último, é uma sabedoria sincera. Ela não é manipuladora, ela não é falsa, ela é apenas a verdade e a amorosa sabedoria do Senhor Jesus Cristo, amém? E acho que o que eu falei aqui é mais um pouco para a gente destravar um pouco o versículo 3:17 e a gente entender um pouco mais a fundo o que ele quer dizer com aquelas palavrinhas sobre a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar também com vocês em Provérbios 9:10. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. E aqui, o que a gente fala sobre temor? Como que a gente pode adquirir sabedoria? Pelo menos um pouquinho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente não fala aqui sobre medo. A gente fala sobre reverência. O temor do Senhor, sem esse temor, a sabedoria não tem onde nascer. Foi uma das frases que eu li em um texto e eu achei interessante. E o temor do Senhor aqui a gente fala sobre ter medo, a gente fala sobre ter respeito profundo, sobre a gente entender que Deus é santo, ter reverência e que em nenhum momento ele pode ser tratado com descaso. O temor do Senhor, ele muda nossas prioridades. Então, quantas das vezes nós não deixamos de falar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque às vezes a gente pensa, o Senhor não gostaria que eu fizesse isso. E ele muda a forma com que nós vemos as coisas, com que nós ouvimos e até com que nós falamos, assim. Acho que muda a nossa forma de julgar as pessoas, olhar as pessoas e não só isso, mas muda a nossa forma que a gente lida com o dinheiro, que a gente lida com o estresse, o trabalho, com a nossa família, nossa liderança e até como que a gente recebe o que vem de fora, assim, da nossa vida. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu absorvo muito. Eu tendo a escutar o que as pessoas falam e ficar enfim, ficar preocupada, a entender. Então, eu queria muito que a sabedoria do Senhor algum dia me tirasse esse poder também que as pessoas têm às vezes sobre mim, porque a ansiedade é um pouco do poder que as pessoas têm sobre você, do poder que as pessoas têm de falar que você é isso e você aceitar que você é isso mesmo sem você não ser, né? Mas o que a gente pode fazer também é sobre leitura da palavra. Eu queria ler com os irmãos Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Era isso que você estava falando? E quem lê a Bíblia caminha com direção. A palavra de Deus é o maior livro e único que temos sobre sabedoria do alto. É o mais correto e é o que realmente a gente tem que procurar, que a gente tem que ter gosto, vontade, que a gente tem que se coçar por aí para poder ler o tempo todo. E eu acho que quando a gente acredita nesse livro e a gente busca, o Senhor ele fornece mais, porque quanto mais a gente pede, o Senhor ele tem graça em nos dar. E a leitura da palavra é um relacionamento também, né? A gente tem que se relacionar com a palavra. É muito simples abrir um livro e ler um versículo e a gente se colocar na posição de relacionamento com a Bíblia e leitura da Bíblia. Eu queria ler também. Você volta em Tiago 1,5, por favor?
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por isso que eu falei, a gente tem que buscar. E ele fala, peça a Deus, porque quando oramos, a gente tem a necessidade de falar com Deus e abrir nosso coração para que o Senhor possa nos dar caminho, segurança, e que Ele nos ensine a viver com sabedoria. E eu acho que o importante de tudo isso, quando ele fala peça a Deus, é porque a gente tem que admitir que a gente não tem nenhuma sabedoria. Que a gente precisa continuar pedindo sempre, e provavelmente quando a gente pedir de novo, a gente ainda não vai estar complexo ainda da sabedoria do alto. E a gente aprende com as nossas experiências, né? Sabedoria também se fortalece quando deixamos o Espírito Santo entrar. Ele nos ensina por meio de situações da vida mesmo, do cotidiano e do que a gente passa no nosso dia a dia. Mateus, abre para mim Efésios 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Sejam intencionais. Eu acho que sabedoria ela exige vigilância. Não é só a gente sair por aí falando o que a gente quer. A gente precisa compreender as nossas situações ao nosso redor para saber o que a gente pode fazer nesses momentos. É muito complicado quando a gente tenta viver uma vida sábia na prática, porque não é como se a gente fosse sair na rua e pensar, será que eu vou para a direita, será que eu vou para a esquerda? O que é mais sábio fazer? Abre em 17, Provérbios 17, 28, por favor. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se cultivar a língua, parecerá que tem discernimento. Então, nesse momento, o que ele fala? Fiquem quietinhos, que é mais fácil para disfarçar que a gente não é tão sábio assim quanto a gente acha. Controla a língua. E a gente sabe que é difícil também essa situação. Quantas vezes a gente não observa o que a gente fala? E eu mesma, nossa senhora, eu amo falar, então é muito mais difícil do que parece. Aprender a esperar, em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tem muitos tempos, mas ele basicamente fala que existe tempo para todas as coisas. E acho que quando eu estou desesperada em algumas situações, eu tendo a sentar ali na minha cama e falar: Senhor Jesus, eu espero que essa seja a sua vontade e que no seu tempo isso aconteça. E é difícil também a gente aceitar que o Senhor Jesus ele tem um tempo e controle de tudo, porque às vezes eu queria que fosse no meu tempo. A gente deve ouvir, falar menos e até escolher bem as nossas companhias, assim. Você pode abrir Provérbios 13:20? Eu estou me aproveitando do Mateus hoje. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E quando a gente fala sobre escolher nossas companhias, a gente procura aí dentro do nosso meio, né? Quem de nós pode dizer que a pessoa do meu lado é sábia ou não, né? A não ser, enfim, quem conhece tanto o outro? É muito complicado eu ver quem são as boas companhias, sabe? Mas é mais fácil você também ver quem não são as boas companhias, vocês concordam? É mais fácil distinguir quem não está muito perto do que a gente acredita no correto, o que não está muito sábio. É mais fácil a gente poder enxergar o que está levando a gente, o que está fazendo a gente crescer, o que está fazendo caminhar mais na linha reta. Acho que a gente não pode viver no automático. A gente tem que orar antes de decidir. E
quais são os hábitos que eu preciso fazer para viver com mais sabedoria durante o meu dia a dia. Acho que eu falei um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina. Eu mesma não sei muito, eu estou aprendendo ainda, mas quando a gente fala sobre sabedoria na nossa vida, é muito complicado eu exemplificar, de novo falei, porque eu mesma não me considero uma pessoa sábia. Acho que algum dia eu quero ser mais próximo, gerar mais frutos, mas eu só estou tentando aí, vivendo com uma filha como uma filha do Senhor. Eu queria abrir em 1 Coríntios 1:30. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. E aqui eu trouxe o maior exemplo de sabedoria que já tivemos em nossa terra. Basicamente, Jesus ele era o modelo perfeito de sabedoria. Ele sabia a hora de se sentar, a hora de falar, a hora de se calar, enfim. Ele sabia quando agir, quando esperar, o que a gente não sabe discernir. E ele não buscava aplausos, assim. Ele era totalmente obediente e ser sábio é se parecer com Cristo, no final das contas. A palavra cristão são pequenos cristos. E é o que a gente deveria ser, né? A gente ama falar por aí que a gente é cristão. Eu mesma, eu chego falando nos lugares que eu sou cristã. Mas o quanto que eu mostro que eu sou cristã dentro do meu dia a dia, o quanto eu realmente sou um pequeno Cristo, o quanto eu posso falar também que eu sou sábio por aí, né? Porque falar que você então é um pequeno Cristo é falar que você é sábio. O nosso principal exemplo, ele é a sabedoria encarnada e o mais perfeito, né? E a sabedoria, o mais legal, assim, que eu acho, vendo dos meus olhos terrenos, é porque ela vem cheia de recompensas. Então, eu queria falar um pouco sobre Provérbios 3:16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Gente, eu vou ter uma vida longa sendo sábia, sabe? Pelo amor de Deus. E eu lá com os meus 90 aninhos, 3 filhos, pelo menos uns 4 netos, mas ele fala sobre vida longa. E quem quer viver muito, ter seus anos alongados, podendo fazer tudo que a gente precisa, né? A sabedoria também ela nos traz honra, em Provérbios 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, quando a gente fala de honra, é basicamente a gente buscar cada vez mais conhecimentos para a gente ser honrado. A gente honra, né, as pessoas que a gente olha com respeito e fala: nossa, mas essa pessoa é muito inteligente. Enfim, a sabedoria nos traz proteção, igual Provérbios 2:10. E a sabedoria também nos traz direção. Abre do 2:10 primeiro, por favor. Pois a sabedoria entrará em seu coração e seu conhecimento será agradável à sua alma. O 11 também. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Acho que a sabedoria ela também nos traz proteção quando a gente toma algumas decisões. Sabe quando a gente toma aquela decisão de não vou sair hoje, porque pode acontecer alguma coisa? Até isso a gente pode falar que é uma sabedoria. Quando eu saio de casa, quando eu estou em alguns momentos de perigo, se eu estou com muito medo, eu fico imaginando o Senhor Jesus. Vai ao meu redor, não deixa nada encostar em mim. Vai ao meu redor, não deixa nada encostar em mim. E por mais simples que pareça, eu vou ali falando com o Senhor Jesus e pedindo: Senhor, por favor, me dá proteção.
e direção, porque sem a direção do Senhor Jesus, talvez nenhum de nós poderia estar aqui hoje. Quantas das vezes o Senhor já nos livrou, né? Quando nós vivemos com a sabedoria, a gente colhe frutos emocionais, espirituais, familiares, financeiros. E o que a gente precisa nesse momento é ser pedinte, né? Porque ele fala em Tiago 3,17, peça a Deus, a gente precisa ser pedinte, a gente precisa pedir mais por sabedoria, porque se a gente pede por comida, casa, família, amor, a gente precisa pedir mais sabedoria. E nem sempre é o nosso pedido principal. Quando a gente é cristão, a sabedoria ela deixa de ser um luxo, ela vira necessidade, porque a gente sente necessidade de ser sábio durante o nosso dia a dia, para a gente saber o que a gente está fazendo na nossa vida. A sabedoria, ela prepara e ela governa tudo na nossa vida, como cristãos, porque a gente depende dela, muitas das vezes, para sobreviver, porque viver o básico é sobreviver. Ela nos ensina a lidar com pessoas, a lidar com os nossos afazeres, com lição, em situações, assim. E sem ela é muito complicado, porque até as bênçãos podem se tornar maldição, né? A gente sabe que vem, talvez, um celular na nossa mão e a gente fala, nossa, que bênção do Senhor Jesus Cristo. E aí, sem sabedoria, a gente passa o dia inteiro no celular. Ou senão, nossa, eu ganhei um carro, que bênção do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vive pelo carro, a gente faz isso pelo carro, e é tudo pelo carro. Enfim. E a gente pode falar de coisas mais profundas. A gente tem um filho e a gente vive pelo filho, sendo que a gente precisa viver pela gente primeiro, né? E cuidar da gente primeiro. Então, Mateus, você pode voltar no Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 4:7. Obrigada. Não, pode ser esse serve. Eu queria ler de novo esse para os irmãos, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. É o 4:7 mesmo, é o versículo 4:7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, eu acho que eu queria finalizar hoje com os irmãos falando que a gente, além da gente pedir para Deus em todos os momentos da nossa vida sobre isso, a gente tem que tentar colher isso e tentar torcer das situações o máximo de sabedoria que a gente pode adquirir para a nossa vida. Nas pessoas que a gente observa, nos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas situações cotidianas, e sempre nos perguntar o que Jesus faria, porque ele é o maior exemplo de sabedoria, mais branda que já existiu. E aí, quando eu conseguir ser um pouquinho mais, aí eu venho falar para vocês como que a gente faz, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Raiz, sabedoria.